Lando Norris nasceu no dia 13 de novembro de 1999, em Bristol, na Inglaterra. Estamos no final dos anos 1990. A Fórmula 1 já era um nome conhecido em todo o mundo. E um menino nasceu em uma família britânica, sem imaginar que a vida dele um dia seria medida em décimos de segundo. O pai dele é Adam Norris, um empresário de muito sucesso. Alguém que entende bem de finanças e de como administrar recursos. Isso é importante na história de Lando, porque não existe aqui nenhuma história de falta de dinheiro ou de dificuldades financeiras extremas. Mas existe um outro tipo de pressão. Quando a pessoa tem boas oportunidades desde cedo, os resultados são sempre esperados. O mundo não é ingênuo, e sempre cobra. Vamos, prove o que você vale. A mãe dele é Siska Norris, uma pessoa calma e muito presente, que ajuda a manter o equilíbrio nos momentos de tensão das corridas e dos campeonatos. Lando cresceu com uma família forte, que serviu como base sólida para ele. Não foi uma história dramática ou cheia de tragédias, mas sim de estabilidade. E no mundo do automobilismo, essa estabilidade muitas vezes é mais valiosa do que momentos heróicos isolados. Quando Lando era bem pequeno, enquanto outras crianças brincavam no quintal, ele se interessou por mini-bikes e pelo motocross. Antes mesmo de entrar no kart, ele aprendeu a sentir a velocidade e o equilíbrio em duas rodas, algo diferente do caminho de muitos outros pilotos famosos da Fórmula 1 hoje em dia. Aos 6 anos, ele entrou pela primeira vez em um kart. Não foi algo forçado ou imediato, com pressão para competir logo. Começou com voltas de aluguel, testes e um tempo para se familiarizar com o equipamento e entender se realmente gostava daquilo. E ele gostou desde o começo. As pessoas próximas contavam que ele, ainda criança, já dirigia de forma diferente. Escolhia as linhas de forma pensada, freava mais tarde do que os outros, e fazia perguntas muito maduras sobre o acerto do kart. Ele começou a competir aos 7 anos, e aos 8 conquistou seu primeiro título importante, o Campeonato Britânico Super One Junior. Foi nesse momento que a família percebeu que não se tratava apenas de um hobby de fim de semana. Lando evoluiu de forma constante, e por volta dos 10 anos, já era um dos nomes mais destacados no karting britânico. A partir daí, o progresso foi rápido. Ele passou para o karting internacional, conquistou títulos em competições como a WSK e a CIKI FIA, e venceu em nível europeu. O segredo do sucesso dele no kart não foi ser um prodígio que explodiu de repente, mas sim uma compreensão técnica muito precoce aliada ao apoio da família, que permitiu que ele se desenvolvesse com calma, sem pressões desnecessárias. Em resumo, Lando não invadiu o karting como um furacão. Ele entrou de forma suave, mas com tanta confiança e consistência que foi impossível pará-lo. Por volta dos 15 anos, ele subiu para o Campeonato Ginetta Júnior. Essa é uma categoria dura, sem glamour de supercarros, que ensina o piloto a sobreviver, a brigar por posição e a lidar com contatos. Lando não foi perfeito. Teve fins de semana mais fracos, cometeu erros, mas sempre progrediu e começou a subir ao pódio com regularidade. Em seguida, veio a Fórmula 4 britânica, onde ele deu um salto importante. Conquistou o título do campeonato, não de forma imbatível, mas com confiança e capacidade de sustentar uma temporada inteira, algo raro para pilotos tão jovens. Logo depois, ele foi para a Toyota Racing Series, na Nova Zelândia, do outro lado do mundo. Pistas novas, corridas seguidas, pouco tempo para adaptação, e mesmo assim, Lando venceu o título. Foi uma demonstração de velocidade e tranquilidade, como se o lugar não importasse, desde que ele tivesse o volante nas mãos. Isso chamou muita atenção. Na Fórmula 3 europeia, ele já era o favorito e confirmou isso dominando a categoria, controlando o campeonato e levando o título sem exageros ou reclamações constantes no rádio. Era só trabalho sério e focado. E então, em 2017, a McLaren entrou na história dele. Na época, a equipe passava por um período difícil, mas tinha um bom faro para talentos. Eles o incluíram no programa de jovens pilotos. Depois, o tornaram piloto de testes e reserva. Ele ainda não estava na Fórmula 1, mas estava bem perto. Passava horas no simulador, ajudava no desenvolvimento do carro e fazia um trabalho excelente. Em 2019, aos 19 anos, Lando Norris se tornou piloto titular da McLaren. A jornada dele na equipe começou não com vitórias fáceis e comemorações com champanhe, mas com a realidade dura da Fórmula 1 moderna. Quando ele chegou como titular, a McLaren era um time com uma história enorme, mas sem velocidade competitiva. Não era uma equipe brigando por títulos, e sim uma que estava se reconstruindo. Lando rapidamente se tornou peça central nesse processo de recuperação. O estilo dele é suave, cuidadoso com os pneus e com visão de longo prazo na corrida. Ele não destrói o carro na primeira volta em busca de glória imediata. Dirige como quem sabe que uma prova é sempre mais longa do que uma ultrapassagem arriscada. É estável, calmo e surpreendentemente maduro para a idade. Entre 2021 e 2024, a carreira dele acompanhou as ondas de desempenho da McLaren. Ele deixou de ser apenas um piloto. A equipe passou a ouvir as opiniões dele, a ajustar o acerto do carro conforme o feedback, e a desenvolver atualizações baseadas no que ele sentia. Isso era um sinal silencioso de confiança que não gerava manchetes, mas que definia o futuro da equipe. Em 2021, chegaram os primeiros pódios mais consistentes, e a sensação de que a McLaren podia voltar a brigar com os times de frente. Em 2022, houve um passo para trás, por causa das novas regras e de um carro complicado. Mas Lando conseguiu tirar o máximo possível com talento puro e trabalho próximo com os engenheiros. Em 2023 e 2024, a equipe foi ganhando força aos poucos.
As atualizações começaram a funcionar melhor, e a McLaren voltou a ser presença constante entre os líderes. Nesses anos, Lando se consolidou como o principal piloto do time. Ele cometeu erros, perdeu algumas vitórias, às vezes arriscou demais, e outras vezes se arrependeu de ter sido cauteloso demais. Mas sempre permaneceu como pilar do projeto. Enquanto Max Verstappen se tornava uma força dominante na Fórmula 1, Lando seguia um caminho diferente. Mais longo, menos imediato, mas muito honesto. A McLaren chegou à temporada 2025 já não como uma equipe promissora, e sim como uma candidata real ao título. O carro era rápido em diferentes tipos de pista. A estratégia não era mais um ponto fraco, e Lando entrou no campeonato sentindo que aquele era o momento dele. Enquanto Verstappen acumulava títulos, Lando era comparado muitas vezes não a campeões, mas a eternos candidatos. Isso incomodava, mas também motivava, porque ele entendia que o sucesso não precisava chegar rápido, e sim, no momento certo. Mas o caminho até o título não foi fácil. Do outro lado, estava Max Verstappen, um piloto frio, implacável e acostumado a vencer campeonatos como se fosse rotina. A disputa entre eles não se resumiu a choques espetaculares, mas virou um verdadeiro jogo de xadrez a 300 km por hora. Max vencia com agressividade pura e pressão constante, enquanto Lando respondia com consistência, capacidade de chegar ao final das provas e somar pontos onde outros perdiam tudo. As corridas são ganhas de formas diferentes, às vezes pela velocidade pura, outras pela estratégia, e muitas vezes simplesmente pela resistência. Quanto mais a temporada avançava, maior ficava a tensão. Qualquer erro podia custar o campeonato, e foi exatamente aí que Lando mostrou que os anos de espera não tinham sido em vão. Ele falhou poucas vezes, manteve o ritmo constante e não se deixou abalar pela reputação de Verstappen. Aos poucos, corrida após corrida, Lando assumiu a liderança do campeonato e se tornou o campeão mundial de Fórmula 1 de 2025. Não foi o título mais dominante ou o mais celebrado da história, mas talvez tenha sido um dos mais merecidos e conquistados com maior esforço. A história de Lando Norris é de um piloto que não teve tudo fácil desde o início. Ele não chegou dominando a Fórmula 1 logo na primeira temporada, nem quebrou recordes logo de cara. Percorreu um caminho longo ao lado de uma equipe que subiu e desceu junto com ele, e por isso esse título parece tão verdadeiro e especial. Muitos fãs brasileiros veem esse campeonato como o início de uma nova era para a McLaren, uma equipe histórica que voltou a brilhar depois de anos difíceis. Ou como o momento perfeito que chegou exatamente quando Lando estava pronto para assumir a responsabilidade. O que você acha? Deixe seu comentário sobre como enxerga esse título de Lando. O começo de algo grande para a McLaren, ou simplesmente o prêmio justo por anos de trabalho paciente e consistente. Este foi o relato da trajetória dele.